Fala aí, pessoal, vamos resolver então os exercícios teóricos do módulo de redes, módulo 3. Primeira pergunta: o que é uma porta no contexto de redes de computadores? Alternativa A, uma interface física de conexão. Alternativa B, um número lógico que identifica processos ou serviços em um host. Alternativa C, um endereço IP alternativo. Ou alternativa D, um protocolo de comunicação. Bem, porta não é um protocolo, podemos eliminar. O endereço IP alternativo é uma expressão meio que inventada, então podemos eliminar. Aí pulando aqui para uma interface física de conexão, talvez alguém que não tenha conhecimento confunda a porta com algo físico, por exemplo, uma porta USB ou uma porta Ethernet com algo físico, mas no contexto de redes, porta é justamente a alternativa B, que é um número lógico que identifica processos ou serviços em um host. Porta 22 está aberta, está identificando que tem algum processo rodando naquela porta 22, muito provavelmente um SSH ou algum serviço customizado, certo? Então a alternativa B é a resposta certa. Exercício 2. Qual protocolo é responsável pela tradução de nomes de domínios para endereços IP? HTTP? Não, né? HTTP a gente sabe aí que é o protocolo de comunicação web. FTP? Também não. O FTP ele é utilizado para transferência de arquivos e não tradução de nomes. Pulando aqui, né, a resposta que é a correta. Pulando para D, o SSH também não, é um protocolo de acesso remoto. Sobra aí então a alternativa C, que é Domain Name System, que é justamente o protocolo que faz a tradução de nomes de domínios para endereço IP, né? Então a gente vai lá acessar o youtube.com, o DNS vai fazer a tradução desse youtube.com para algum endereço IP. Alternativa correta. Exercício 3. Qual ferramenta é a mais adequada para análise gráfica de pacotes de rede? Alternativa A, Netstat. B, Wireshark. C, Ping. Ou D, TCP-Dump. Vamos lá, o Netstat é uma ferramenta de redes também, só que serve para a gente ver os sockets abertos numa máquina, certo? As portas abertas que estão rodando na máquina, né? Semelhante ao SS, por exemplo. Então não é essa a alternativa. A alternativa B, o Wireshark, é a que mais faz sentido. O Wireshark é uma ferramenta que tem a possibilidade de análise gráfica dos pacotes de rede. A alternativa C, Ping, não é o Ping, né? O Ping é simplesmente um protocolo para fazer o uso do protocolo Ping, né? Uma ferramenta para fazer o uso do protocolo Ping. E D, o TCP-Dump, por mais que o TCP-Dump faça a captura de pacotes de rede, ele não tem uma análise gráfica, uma interface gráfica, né? Ele é rodado aí através do terminal. Então, a resposta correta é B, Wireshark. Pergunta número 4. O que significa o endereço 127.0.0.1? Um IP público qualquer, um endereço de broadcast, o gateway padrão ou o endereço de loopback localhost. Indo pela última aqui, que já é a resposta correta, o 127.0.0.1 aponta para o endereço de loopback localhost. É basicamente isso, é o que significa esse endereço. Não é um IP público, até porque nem entra no range de IPs públicos. Não é um endereço de broadcast também. Normalmente o endereço de broadcast é justamente o último endereço de uma rede, então se a gente fosse deduzir aqui, né, a gente não sabe que o 127 é o endereço do loopback. A gente poderia eliminar essa, porque normalmente o endereço de broadcast é o último da rede, e nenhum endereço, né, vai ser o último da rede nesse caso aqui, a não ser que seja uma máscara muito restrita, que tem só 2 endereços por, por rede, por subrede, mas aí é algo muito específico, tá? É mais fácil só saber também que o loopback remete aí ao 127. E aí seria a alternativa D. Questão 5. Qual a principal função de um firewall, de uma parede de fogo, então, né? Gerar hashes para senhas não faz muito sentido. Prevenir ataques de phishing também não faz muito sentido. Controlar o tráfego de rede com base em regras definidas faz total sentido. Essa é a funcionalidade de um firewall, né? que determina o que é possível entrar na rede e o que é possível sair da rede. Ou D. Atribuir endereços IP a dispositivos na rede. Quem faz isso é o protocolo DHCP. Então a alternativa correta aqui acaba sendo a letra C. Controlar o tráfego de rede com base em regras definidas. Questão número 6. Qual é uma vantagem do protocolo UDP sobre o TCP? Ele é mais rápido por não ter verificação de conexão, ele é mais confiável, ele possui verificação de integridade mais forte ou ele suporta criptografia por padrão. Essa aqui não faz sentido nem no UDP, nem no TCP, não quer dizer que utilize esses protocolos que têm criptografia envolvida, então posso eliminar essa alternativa. Possui verificação de integridade mais forte? Isso é falso, porque o UDP ele não faz essa checagem de integridade, né? Não tem essa confiança
na hora de usar o protocolo TCP, não tem a checagem de erros, por exemplo, a checagem de integridade, então essa aqui está errada, porque isso é uma vantagem do TCP em cima do UDP. É mais confiável? Não, e já está relacionado também com o fato de não possuir uma verificação de integridade mais forte, certo? Porque se eu marcasse essa, eu teria que marcar esta também, porque elas estão alinhadas ao mesmo protocolo. Nesse caso aqui são duas vantagens do TCP em cima do UDP. E por fim, então, a resposta correta é A, é mais rápido por não ter verificação da conexão, não ter essa verificação da integridade, não ter essa reliability, né, que a gente chama. Então, não ter essa confiança, né, entre que os pacotes de fato vão ser entregues como eles devem ser. Tá? Então, por isso, né, por ter essa desvantagem de não conferir a ordem dos pacotes, a integridade dos pacotes, acaba que ele é mais rápido por não ter essa verificação, então essa é a resposta correta. Alternativa letra A. Qual é a porta padrão do protocolo HTTPS? Essa aqui é para não zerar a prova, né? Não zerar os exercícios. Porta 80, porta 443, porta 22 ou porta 21. Porta 80 é HTTP, então talvez se alguém errou, talvez seja marcando essa aqui, tá? Porque a porta 80 é HTTP. Porta 443 é HTTPS, então, perfeito. Porta 22 é o SH e porta 21 é o FTP. Lembrando que eu ressalto aqui na pergunta, né? Qual é a porta padrão do protocolo HTTPS, tá? Não quer dizer que sempre vai ter 443 lá, mas baseado na minha experiência eu nunca vi um serviço utilizando essa porta aqui sem ser um HTTPS. Questão número 8. Qual o comando do iptables bloquearia conexões de entrada do IP 192.168.1.100? Beleza, vamos analisar comando por comando. Comando A, iptables-A, então tá aceitando, né? Na real, é a ação, né? O "-A é da ação, então tá recebendo a ação de output, então isso não é entrada, né? Isso é saída. Então ele está configurando alguma regra de saída aqui, configurando o IP, né, como origem, então o IP certinho, só que é uma regra de saída nesse caso, né? Então ele está aceitando essa regra de saída, então isso não é um comando que está relacionado a bloqueio de entrada. A letra B é basicamente, quer dizer que é parecida com a mas não é muito, está recebendo input, então está recebendo aí de fato comunicações de entrada no IP que a gente quer bloquear e está dando drop na comunicação, então em vez de aceitar, está dropando a comunicação, dessa forma bloqueando a conexão de entrada. Perfeito, parece ser essa a resposta correta. Menos C, alternativa C, né? Menos P input accept, tá aceitando comunicações, mas não está nem especificando um IP, tá? E baseado nas regras padrão, né, do input que está configurado nesse ambiente aqui, não faz muito sentido, até porque não está especificando aqui o IP também, então o comando meio que está incompleto. E por último, menos D, input, menos S, o IP e menos J drop. Beleza, até aqui está ok, só que a diferença é que menos D é para deletar uma regra, né? Não é para criar uma regra, então isso aqui está errado também. Sobra aí então a alternativa B como a correta. Número 9. Qual comando pode ser usado para verificar os sockets ativos do sistema? Lembrando que um socket é a combinação de um IP com uma porta. Alternativa A, ping. B, whoami. C, nslookup. Ou D, ss. Ping não, né? Porque o ping justamente pinga máquinas. Esse é o objetivo do comando. O whoami é para mostrar o usuário do sistema. O nslookup é para fazer chamadas em um domínio e tentar descobrir o IP daquele domínio. Descobrir os endereços DNS daquele domínio também. E o SS é uma alternativa ao netstat, que é justamente para verificar os sockets ativos do sistema. Então essa aí acaba sendo a resposta correta. A alternativa, questão 10. Qual protocolo normalmente utiliza a porta 21 e permite envio e recebimento de arquivos? O SSH não é protocolo de acesso remoto, o HTTP é protocolo web, o FTP sim, é a resposta correta, que permite envio e recebimento de arquivos, e o DNS, a gente já respondeu em outra pergunta, é o protocolo que faz a conversão de domínios para IPs. Então, alternativa C como correta. Penúltima pergunta, número 11. Quantos hosts cabem em uma subrede /26? E aqui tem dois jeitos da gente calcular isso aqui, tá, pessoal? Quando é uma rede simples assim. Quando não é um número muito incomum, quero dizer, né? Ou quando está perto do /24, que eu já vou mostrar a dica para vocês. Primeiro a gente poderia usar a fórmula, que é 2 elevado a, e abre parênteses, 32, né? Vamos lá, vamos puxar um notepad aqui.
Você pode usar a fórmula, que é 2, aí elevado a 32 menos 26, certo? E aí seria 26, que é, no caso isso aqui é 32, que é o número máximo de uma máscara de rede, e 26 é a máscara que a gente vai calcular, né? Então isso seria 2 elevado a 6, certo? Aí beleza, eu posso fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e eu chegaria e ter que diminuir 2 isso aqui, né, para pegar os hosts válidos. 2 elevado a 6, então 2 elevado a 4, por exemplo, é 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, então isso daria 64 menos 2 igual a 62, e essa seria a resposta correta, então seria a letra B. Beleza? Qual outra dica mais rápida que tu pode fazer muito rápido esse cálculo? Lembra que a barra 24 tem 256 hosts? Beleza, tem que tirar os dois hosts, né? No final das contas. Mas vamos considerar o 256, que é mais fácil de lembrar como fazer, como dividir isso. Porque assim, cada vez que eu aumento o número, eu vou dividir por 2. Então, por exemplo, a barra 25 seria 128 hosts menos 2. Tá? Então, a barra 24 seria 64 hosts menos 2. A barra 26. É muito mais rápido fazer isso aqui de cabeça, por exemplo, se tu precisa fazer a conta de cabeça, entendeu? Então, por exemplo, o barra 28. Quanto que é um barra 28? Em vez de eu ir fazer a conta, eu posso simplesmente pegar o barra 28, dividir 64 por 2, que vai dar 32, dividir por 2 de novo, que vai dar 16. Né? Então, o 28 seria 16 menos 2, 14 hosts. Tá? Então, esse é um cálculo que eu gosto de utilizar. E o contrário também serve. O barra 20, vamos manter isso aqui. O barra 23, em vez de dividir por 2, eu duplico. Então, seria 512 menos 2, 510 hosts possíveis. Tá? Tá? E aí, é porque é fácil, né? Normalmente a gente sabe de cabeça essas divisões aqui desses números, tá? É um número padrão, né? Um exponencial no 2, um 2 exponencial em algum número. Então a gente sabe que o próximo é 1024, depois é 2048, depois é 4096 e aí por diante, sabe? São números que a gente memoriza fácil, que aí é só tira 2 e a gente tem o número de hosts, tá bom? É claro, né? Quando tu pegar lá um barra 16, um barra 15, um barra 14, começa a ficar mais complexo e aí tu usa a fórmula que é mais fácil. Última pergunta, qual a finalidade do protocolo ARP? Tá? A. Descobrir o endereço MAC a partir do IP. B. Traduzir domínios para IP. C. Conectar dispositivos à internet. E D. Redirecionar pacotes entre redes diferentes. Beleza, letra D não faz muito sentido, né? Redirecionar pacotes entre redes diferentes. Normalmente isso é a função do roteador. Então, entre redes também o protocolo ARP nem funciona entre redes, certo? Ele funciona somente na mesma rede, então dá para descartar essa possibilidade. Letra C, conectar dispositivos à internet. É meio estranha essa resposta, né? Não tem nenhum protocolo que sozinho faz isso, então a gente pode descartar. Traduzir domínios para IP, a gente já sabe que isso quem faz é o protocolo DNS. E por último, descobrir o endereço MAC a partir do IP é justamente essa função do ARP, né? Tu tem lá o endereço lógico que é o IP, tu quer descobrir o endereço físico do dispositivo, então tu manda aí um protocolo ARP para descobrir aquele endereço, tá? Tu manda lá um ARP request e tu vai receber um ARP reply descobrindo aí, então o endereço MAC daquele dispositivo. Então essa é a resposta correta. Beleza? Então essa é a resolução dos exercícios. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acertado grande parte pelo menos. Isso significa que as aulas foram, de certa forma, proveitosas. Beleza? Vejo vocês aí na correção dos exercícios práticos. Valeu e até lá!